Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa quinta semana do curso de Python. E nesse primeiro vídeo aí da quinta semana, o que a gente vai trabalhar são as estruturas condicionais simples e estruturas condicionais compostas, né? Ou seja, trabalhando aí o if e o else dentro da linguagem de programação Python. O que nós temos que entender aqui, basicamente, é que a entrada do dado vai ser ofertada aqui, no caso, pelo usuário. Nossas aplicações, nós vamos solicitar ao usuário, então, que ele informe algum resultado, algum valor. Vamos fazer um tratamento com ele, ou seja, nós vamos ter uma observação de condição. Se o retorno dessa condição for algo verdadeiro, ou seja, true, ele vai seguir o caminho de modo que todos os comandos sejam executados do bloco true. Ao finalizar, ele dá continuação normal à aplicação. Outra situação é que, em caso dele retornar algo negativo, falso, né? O que nós teremos aqui? Um bloco de comandos para falso, e aí então também ele segue o fluxo para a continuação da aplicação. Vamos aqui então abrir o nosso PyCharm para que possamos fazer os nossos trabalhos. Muito bem, pessoal, aqui no PyCharm então vamos criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de armazená-lo aqui em semana 5, vídeo 01. Muito bem, vamos criá-lo aqui. E aqui então a gente vai fazer uma série de projetos utilizando aqui a condição, né, da estrutura condicional mesmo, do if. Bem, vamos criar aqui o arquivo do nosso primeiro projeto. Vamos mandar adicionar aqui. Então, botão direito, New, Python File, e aqui eu vou chamá-lo de exer01. Nesse exercício 01, nós vamos fazer um tratamento bem simples aqui com uma estrutura condicional if, para que a gente já possa ir entendendo. Nesse primeiro exercício, nós vamos pedir para que seja informado, né? Então informe um número, um valor qualquer, e nós vamos verificar se ele é maior que 100. Então, verificar se o valor é maior que 100. Caso ele seja maior que 100, então vamos por assim, colocar assim, né? Em caso verdadeiro, né? Em caso verdadeiro, calcule 10%. Calcule 10%. Então vamos trabalhar isso aqui dentro do nosso Python. Bem, eu vou declarar uma variável valor e para receber esse valor eu já vou fazer um cast dele. Então eu já vou falar que eu vou receber um valor inteiro, né? Então vou fazer o input dele e vou pedir para o usuário, ó, informe um valor. Muito bem, então ele vai gravar isso aqui, já fazendo um cast para int, para dentro dessa variável valor. E aí eu vou fazer o teste dele, né? Eu vou fazer assim, ó, if valor for maior que 100, e aí o que a gente não pode esquecer? 2 pontos. Porque no Python, o que define aqui o if são os 2 pontos. Assim, a gente sabe lá que algumas linguagens diferem, né? Usam chaves, outras usam begin. No caso aqui do Python, a gente utiliza os 2 pontos para esse delimitador, vamos dizer assim, do nosso if. E como que eu sei quando ele entra no if? Observa que eu já dei enter e o PyCharm já fez uma tabulação. Essa tabulação, ou a famosa indentação do código, é que vai controlar para o nosso Python o que está dentro do if. Então, nesse momento, eu vou falar, ó, se o nosso valor informado pelo usuário for maior que 100, eu quero que calcule 10%. Então, eu vou pegar aqui o meu valor e vou multiplicar por 0,1 e gravei dentro do próprio valor. Ao final, olha só, eu vou sair da tabulação, quer dizer, eu estou fora agora do if, vou pedir para ele apresentar o valor do da nossa variável. Então, vou colocar assim, valor é... Ok, agora eu tenho que fazer o seguinte, né? A minha valor está com um int. Como eu vou mostrar é uma string, eu vou de novo, então, fazer um cast dela. Vou fazer aqui a sala para str, valor. Muito bem, vamos ver se isso aqui funciona. Shift Alt F10 para rodar essa primeira aplicação. Exer01. Então, vou pedir aqui um valor, né? Então, eu vou digitar aqui 50. 50 é maior que 100? Não. Então, ele não vai calcular 10%. Mostrou apenas o 50. O valor é 50. Vamos rodar novamente. E agora aqui, vamos informar 200. Muito bem. 200. 200 é maior que 100.
e ele calculou ali, ele entrou no if, porque é uma condição verdadeira, ele entrou no if e mostrou que o valor é 20. Com isso, a gente já fez aqui um primeiro exercício usando a estrutura condicional. Vamos agora abrir para um novo exercício. Bem, para começar o próximo exercício, eu vou limpar aqui a nossa saída. Então, vou limpar aqui e já vou pedir para criar um novo arquivo Python, new, Python file, e eu vou chamá-lo de exer02. Nesse exercício agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos solicitar, né, o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, e a idade. Se a pessoa tiver mais de 17 anos e for do sexo masculino, essa característica informa que a pessoa deveria ter a carteira de reservista, né, do serviço militar obrigatório. Então nós vamos solicitar, neste caso, de ser maior de 17 anos, né, ou a gente pode utilizar o maior ou igual a 18, e ainda sendo do sexo masculino. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um comentário, né? Uma aplicação, né? Solicite ao usuário seu sexo e sua idade. Caso a idade seja maior ou igual a 18 e o sexo seja masculino, vamos solicitar a carteira de reservista. Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar com essa estrutura aqui então. Primeira coisa que eu tenho que pedir para a pessoa aqui, eu vou solicitar a idade dela. Então, idade, e aí eu já vou fazer um cast, trabalhando com idade inteira, tá? Input, informe sua idade. Muito bem. E aqui eu vou pedir o sexo desta pessoa. Gente, não. O sexo a gente pode trabalhar só aqui direto já. Vou fazer aqui input. Informe o sexo. E aí eu vou colocar aqui só assim, né? M ou F, para a pessoa poder entender o tipo de dado que nós precisamos. E aí eu vou fazer uma condicional agora, né? Então, olha só, se a idade dela for maior ou igual a 18 e o seu sexo, ponto upper, para a gente fazer aquele tratamento de maiúsculo, né? Igual nós fizemos em alguns exercícios anteriormente. Vou colocar aqui M, então quer dizer que a pessoa tem que informar a carteira de reservista, uma vez que ela estava no serviço militar obrigatório. Aqui então eu vou colocar os 2 pontos, Enter, observe que ele já fez a tabulação, indicando que a gente está dentro do if, né, da estrutura condicional. Eu vou fazer um print aqui, ó, serviço militar obrigatório. E aí eu vou colocar aqui carteira de reservista. E eu vou pedir para ele informar isso aqui, né? Input. Então, entra para nós aí, informe sua carteira, carteira de reservista. Muito bem. Aqui, então, a gente tem os dados desta pessoa. Para agora sim, então, a gente poder mostrar o valor então completo dela aqui. Então a gente pode fazer o teste aqui agora, né, do if, verificando que ele é maior de 18 e é do sexo masculino, e nós pedimos a informação para ele aqui. Vamos fazer assim, ó, print todos os dados coletados. E agora, fora do if, eu vou simplesmente falar assim, print fim da aplicação. Muito bem. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos testar. Shift Alt F10. Agora estamos no exer2. Informe sua idade. Então, eu vou colocar uma idade aqui de 19. O sexo masculino.
Serviço militar obrigatório, informe sua carteira de reservista. Eu vou informar aqui 1, 2, 3, 4. Muito bem. E ele mostrou lá para nós, ó, todos os dados coletados, fim da aplicação. Ele entrou no IF porque nós tínhamos uma idade de 19, ou seja, compreende a condição do maior ou igual a 18 e do sexo masculino, tá bom? Então a gente tinha essa condição. Vamos rodar de novo essa aplicação aqui. Shift Alt F10. Vamos rodá-la novamente. Agora eu vou colocar, ó, a mesma idade, porém do sexo feminino. Mulheres não têm o serviço militar obrigatório, né? Então, olha só. Fim da aplicação. Ele não solicitou esse tipo de dado, mesmo a pessoa sendo com uma idade superior. Porém, ela não tinha a condição do sexo que a obrigava a exercer o serviço militar obrigatório. Tá bom? Vamos fazer mais um outro exercício aqui agora para que a gente possa trabalhar com a condição do ou. Aqui a gente trabalhou com a condição, né, com o and aqui trabalhando. Vamos fazer aqui um novo arquivo. Vou limpar esse carinha aqui, clear all. Vou pedir o exer 03. Vamos lá, exer 03. E nesse exercício aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho com o tipo sanguíneo. Imagina que estejamos precisando de doadores com tipo sanguíneo A ou o tipo sanguíneo O. Independente se é A positivo, A negativo, tá? A gente não vai levar condicionante do fator aqui para esse exercício. Nós só vamos olhar o tipo mesmo, se é A ou O. Sendo um desses dois tipos, um ou outro, aí a pessoa se torna um possível doador. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então nós vamos solicitar o tipo sanguíneo. Caso seja do tipo A ou O, a pessoa é um possível doador. Então vamos lá. Aqui então eu vou ter uma variável chamada tipo sanguíneo. Vou pegar, vou convertê-la já vou trabalhar aqui com str, tá? Para já informar que a gente está entrando uma string. E vou falar para a pessoa aqui, ó, informe seu tipo sanguíneo. Muito bem. Armazenamos lá na variável tipo sanguíneo. E aí eu vou fazer um teste. Se o meu tipo sanguíneo for igual a A, muito bem. Aqui eu só vou fazer uma coisa para a gente não ter problema. Eu vou passar tudo para maiúsculo. For igual a ou tipo sanguíneo for igual a O, muito bem. A pessoa é um possível doador. Então, 2 pontos. Vou entrar no if e vou dar um print para ela aqui, ó. Você é um possível doador. Beleza. E aqui ao final eu vou simplesmente sair do if, né? E vou mostrar aqui qual o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo informado. E vou pegar o nosso querido tipo sanguíneo aqui. Tipo sanguíneo. Ok, vamos tentar rodar essa aplicação aqui então. Shift Alt F10, exer 3, vamos lá. Então, informe seu tipo sanguíneo. Então, supondo que o meu tipo sanguíneo seja B, tipo sanguíneo informado B. Então, essa pessoa não entra no if porque ela não corresponde a nenhum dos tipos, né? Um ou outro. Vamos rodar novamente. Shift Alt F10, vamos lá. Agora eu vou informar o tipo sanguíneo O. Você é um possível doador. Tipo sanguíneo informado, O. Nesse caso, então, o que aconteceu? Ele não é do tipo A, mas dizemos para ele que é ou qualquer um dos dois nos serve para esse momento. Então, eu falei que eu era do tipo O. Então, aqui ele permitiu com que entrássemos com o verdadeiro nessa estrutura. Bem, no próximo exercício agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar com o if e também com o else. Ou seja, caso ele retorne negativo para nós, o que a aplicação precisará fazer? Vamos aqui criar um novo arquivo. New File.
E eu vou trabalhar agora aqui com o exer 04. Muito bem. E nesse exercício aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos pedir 3 notas para o aluno. Vamos calcular a média e se ele tiver ficado com média abaixo de 6, nós vamos dar uma mensagem para ele que ele precisa se dedicar mais. Se não, ou seja, se ele tem uma média igual ou superior a 6, nós vamos falar para ele, ó, continue assim e vamos mostrar a média final para ele. Então, vamos aqui comentar a nossa aplicação. Então, é solicitar ao usuário 3 notas. Após isso, vamos calcular a média. Caso média menor que 6, vamos dar uma mensagem. Então, uma mensagem para aumentar a dedicação aos estudos, né? Caso a média seja maior ou igual a 6, vamos dar uma mensagem para ele de continue assim. Continue assim. Muito bem, vamos lá. Então vamos trabalhar aqui vamos começar aqui já pedindo o nome desse aluno. Então eu vou colocar aqui uma variável nome aluno. Vou avisar que ela é uma str, né, uma string. E eu vou pedir para ele já inserir os valores para nós aqui. Vamos lá. Informe o nome do aluno. Tudo bem. Gravamos ali e agora eu vou pedir a nota 1 dele. A nota 1 eu já vou formatar como uma float, porque ela pode ter 7.5, 8.5, 9.73, então, ou seja, ela tem essas casas decimais. Então, input, e aqui eu vou falar para ele, informe nota 1. Aqui eu simplesmente vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente ir um pouquinho mais rápido. Aqui e está aqui. Então vamos aqui trocar para N2, nota 2, N3, nota 3. Maravilha. E agora eu vou calcular a média. Bom, a média a gente sabe, né, nada mais é que N1 mais N2 mais N3, tudo isso dividido pela quantidade de notas, né? Então, dividido por 3. Então, soma o primeiro para depois fazer a divisão. Por isso, os parênteses ali para dar prioridade à adição. Bom, nesse momento, vamos fazer um if. Se o cálculo dessa média foi inferior a 6, olha só, o que a gente vai fazer? Print. Vou falar para ele, você precisa se dedicar mais. Muito bem. Caso contrário, ou seja, se a média foi igual ou maior que 6, aí vem o else, que é o nosso senão, né? Então, quanto ficou a média? A média ficou 4. É menor que 6? É, então vai entrar aqui. Quanto ficou a média? Numa outra possibilidade, a média ficou 7. 7 é menor que 6? Retorna falso. Quando retorna falso, ele vai buscar o else. E é o que nós vamos fazer agora. Então, se ele buscou o else, eu vou dizer para ele, continue assim. Muito bem. E agora, então, para finalizar a aplicação, observa que eu vou sair do if. Estou totalmente fora, inclusive do else, né? Saí do if, depois eu saí agora do else, voltei toda a tabulação e vou mostrar assim, print. Sua média final foi, né? Vamos mostrar o nome dele aqui. Vamos colocar aqui, olá, opa, esqueci das aspas, olá, e eu vou mostrar o nome dele aqui. O nome dele é nome aluno, nome da variável, né? E vou fazer assim, sua média foi, e vou mostrar a média dele aqui, média. Muito bem, só que aqui a minha média eu tenho que convertê-la para uma string, então é uma str aqui nesse momento. Fechei os parênteses, beleza. E vou mostrar aqui print, fim da aplicação.
Vamos ver se isso aqui funciona. Shift Alt F10 e vamos nós. Exer 04. Informe o nome do aluno. Então, eu vou colocar o nome do aluno aqui. Rodrigo. Supondo que a primeira nota do Rodrigo foi 8, a segunda foi 9 e a terceira foi 7. Muito bem. O que vai acontecer? Ele vai estar a primeira informação do else. Por quê? Ele calculou a média, observou que ela era maior ou igual a 6, ou seja, ele entrou agora no else, né? Com isso, ele mostrou para nós a mensagem contida no else. Continue assim. E depois ele mostrou, olá Rodrigo, sua média foi 8. Fim da aplicação. Vamos rodar isso aqui novamente. Shift Alt F10. Agora vamos com a pessoa que não conseguiu essa média. Vamos colocar aqui Eloy. Ok, Eloy. E aqui a gente tem, informe a nota 1. Bom, o Eloy tirou 5 na primeira, 7 na segunda e 3 na terceira. Nesse caso, a mensageria vai ser, olha só, a média é menor que 6? Sim. Então ele vai mostrar, primeiramente, você precisa se dedicar mais. Olá, Eloy, sua média foi 5. E o fim da aplicação. Bem, com isso a gente começa a entender um pouquinho da estrutura else, né? Que é quando ele nega, ou seja, ele retorna algo falso do que foi solicitado aqui, ó, nessa comparação, tá bom? Então, se ele trouxe uma média maior que 6, maior ou igual a 6, ele vai entrar no senão, no else aqui dessa aplicação. Vamos fazer mais um pequeno exercício. Vou aqui limpar novamente o nosso console aqui. Clear all. Vou pedir um novo arquivo. Muito bem, vou chamar de exer05. E nesse exercício aqui, o que nós vamos verificar, nós vamos solicitar o nome e o peso de duas pessoas e vamos ver qual das duas é a mais pesada. Então, solicitar nome e peso de duas pessoas, apresentar o nome da pessoa mais pesada. Muito bem, vamos começar aqui então. Eu tenho a pessoa 1, que recebe o input de informe o nome da pessoa 1. Bem, e aqui eu já vou pedir o peso dela, peso 1. Peso também vou trabalhar com float, né, porque pode ter o valor fracionado. Vou pedir para ele então agora que informe o peso da pessoa 1. Muito bem. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para que a gente já possa agilizar um pouquinho. Vamos lá. Então, agora que eu vou trocar para a pessoa 2, lá na frente também, no display. Muito bem, mudando o nome da variável para peso 2 e o display também mudando para pessoa 2. E agora eu vou fazer a condicional. Olha só, se o peso de 1 for maior que o peso de 2, o que eu devo fazer? 2 pontos, print. Vamos lá. A pessoa mais pesada é. E aí eu vou mostrar. Nesse caso, a mais pesada ficou sendo a pessoa... pessoa 1. Se não, ou seja, se aquilo ali não me der um verdadeiro, né, ele vai buscar isso aqui, ó. Então, automaticamente, quem é a mais pesada? É a pessoa 2. Então, eu vou dizer aqui, ó. A pessoa mais pesada é, e aí vamos mostrar o nome dela aqui, mais pessoa 2. Muito bem. Para sair agora do if, então, eu só vou voltar e vou dizer assim, ó, print, fim da aplicação. Vamos rodar, Shift Alt F10, exer5, e aqui informe o nome da pessoa 1. Vou escrever aqui, Daniel, com peso de 85.
Pessoa 2, Matheus, com peso de 75. Então, a gente já dá para observar que Kim é o mais pesado. Então, muito provavelmente, né, o peso de 1 aqui é maior que o peso de 2, conforme a gente está observando. Vamos ver se ele vai retornar isso mesmo. Então, a pessoa mais pesada é o Daniel. Muito bem, e mostrou ali, fim da aplicação. Então, ele me mostrou que a pessoa mais pesada é o Daniel, tá? Porque ele entrou nessa condição do if. Vamos rodar novamente, Shift Alt F10, 5. E vamos agora falar assim, ó, não, o Daniel está pesando 70 quilos. E o Matheus continua pesando 75. Muito bem. Nessa hora, o mais pesado foi o Matheus. Por quê? Porque aqui ele retornou falso. E como ele retornou falso, ele entrou aqui no else, mostrando que a pessoa mais pesada é a pessoa 2, que é a que foi informada aqui, que é o Matheus. Bem, vamos fazer mais um exercício aqui com estrutura condicional e agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pedir 3 valores para o usuário e vamos verificar se eles são iguais. Tá bom? Se esses 3 valores forem iguais, nós vamos mostrar que aqueles valores são capazes de formar um triângulo equilátero. Se não, a gente vai dizer, ó, não forma um triângulo equilátero. Pedindo aqui então um novo arquivo, new, vou escrever aqui exer06. Pessoal, programação é muita prática, então recomendo para vocês aí estarem sempre fazendo bastante exercícios, praticando todos os dias. Então vamos lá. Comentando, né? Solicitaremos 3 valores e veremos se formam um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, para quem não está lembrado aí, tem que ter os 3 valores iguais. Então vamos lá. Lado 1, valor inteiro. Vou pedir para ele entrar aqui então. Informe lado 1. Muito bem. Vou fazer um Ctrl C aqui para ir mais rapidinho. Lado 2. Informe o lado 2. E lado 3. Informe o lado 3. Muito bem. Agora eu vou fazer o teste. Se o lado 1 for igual ao lado 2 e o lado 1 for igual ao lado 3, isso quer dizer que os 3 valores são iguais. Então, olha só, a gente vai mostrar, print. Isso aqui, né, forma um triângulo, triângulo equilátero. Se não, aí vem o else, né? Vamos lá, else. Print. Não forma um triângulo equilátero. Que um dos valores, ou mais valor, ou nenhum valor é igual, tá bom? Nesse caso aqui, vamos finalizar. Print. Fim da aplicação. Para aparecer para o usuário, só para esse motivo. Shift Alt F10. Exer06. Vamos rodar. Informe o lado 1. Então eu vou falar, ó, o lado 1 vale 5, o lado 2 vale 5 e o lado 3 vale 5. Ele vai entrar no if dizendo que todos os lados são iguais, né? Então formam um triângulo equilátero. Fim da aplicação. Vamos rodar novamente. Shift Alt F10. Vamos rodar aqui. Vamos pedir agora o lado 1 vai valer 5, o lado 2 vai valer 6 e o lado 3 vai valer 5. Porém, isso aqui vai retornar para nós que não forma um triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem diferença de valores. Olha só, não forma um triângulo equilátero. Ou seja, esse cara aqui é negativo, né? É falso. Ele estava com o valor de 6. Quando comparado a 5, ele retorna falso. Então, falso e verdadeiro retorna falso. Retornando falso, ele vem para o else, dizendo que não vai formar, então, esse triângulo equilátero. Bom, vamos fazer o último exercício nosso aqui dessa videoaula, né? Desta videoaula número 1 aqui. Vamos lá, vamos pedir aqui mais um. New. File. Exer07.
E nesse exercício aqui, nós vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. Nós vamos solicitar dois valores, vamos fazer a potência do primeiro pelo segundo, verificar se essa potência é um valor par ou um valor ímpar. Então vamos lá. Olha só, eu vou ter aqui um valor 1, que é um int. Vou pedir para o usuário informar. Informe valor 1. Muito bem. Vou colocar aqui o valor 2. Ok. E agora eu vou ter um valor 3. O valor 3 nada mais é que o valor 1 elevado ao valor 2. Então, fizemos a potência aqui. Os dois asteriscos significam para nós potência. Então, eu calculei 1 elevado a 2, né? O valor de 1 elevado ao valor de 2. E agora eu quero saber o resto da divisão. Então, eu quero saber se o valor 3, qual é o resto dele, símbolo aqui de porcento, por 2 e armazeno em resto. Se esse resto, então vamos lá, a nossa estrutura condicional. Se esse resto for igual a 0, quer dizer que esse número é par, né? Todo número que o resto desse número por 2 seja igual a 0, o número é par. Então, olha só, print o resultado da potência do valor 1 pelo valor 2 gerou um número par. Muito bem. Se não, agora vem a condição. E se o resto for diferente, né? Então, else, ó. Opa, else. Aí, vou só copiar aqui e vou falar, ó, o resultado da potência do valor 1 pelo valor 2 gerou um número ímpar. Muito bem. E fim da aplicação. Print. Fim da aplicação. Shift Alt F10 e vamos rodar esse exercício. Vamos lá. Informe o valor 1. Então eu vou falar assim, 3. Valor 2. Eu vou colocar 2. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor 1, que é 3, e vai elevar ao quadrado. Isso vai me retornar 9. 9 é ímpar. Então vamos ver. Então olha só. Resultado da potência do valor 1 pelo valor 2 gerou um número ímpar. Por quê? Quando eu pego esse 9 do valor 3 e faço o resto dele por 2, ele me retorna 1. Então é diferente de 0. Então ele entra nesse else e mostra o resultado para nós. Vamos rodar novamente com outros valores agora. Informe o valor 1, 2. E eu vou informar o valor 2. 2. 2 ao quadrado são 4. O resultado da potência do valor 1 pelo valor 2 gerou um número par. E fim da aplicação. Bem, pessoal, espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas. Estudem bastante, pratiquem muito, façam bastante exercícios e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e bons estudos!